Amém. Então, já está gravando. Amém. Soberano Deus, Pai amado e santo, Pai querido, neste momento, Deus, que entramos em sua presença, Pai, junto como grupo, Pai, como teus filhos, para mais essa aula, Pai, para mais um aprendizado, Senhor, no qual nós queremos aprender do Senhor, Pai. Que o Senhor possa, nesse momento, Pai, estar usando o teu filho, Pai, tem sido um guia para nós aqui, nos ajuda a entender, Pai, o que foi passado através do seu filho, a sua mensagem, a sua palavra, que nós possamos sair daqui, Pai, e pôr em prática para nosso dia a dia, para que nós venhamos viver, Pai, o que estamos aprendendo. Estamos nossos irmãos, os quais já chegaram, se alguns já estão para entrar, Pai, que o Senhor possa estar abençoando, Pai. Então, a nossos filhos, nossos lares em suas mãos, é o que agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigado. Então, nós estamos no esboço que fala guerra espiritual. Faz parte do curso Mundo Espiritual. Deixa eu ver aqui o número aqui que eu esqueci. Esse é número 8? É, número 8 na série. Eu esqueci de olhar para ver qual é o próximo número. Mas falta pouco para a gente terminar aqui, então eu já avisei os primeiros a chegar que a minha ideia, como aqui está enfatizando a oração, de quando terminamos as passagens, se passarmos tempo orando. E gostaria de começar com uma passagem que vimos semana passada, seria a primeira passagem de hoje, Efésios 6, do 18 ao 20, mas vamos ler do 10 ao 20. Daniel, pode ler, por favor? A carta de Paulo à igreja na cidade de Éfeso, capítulo 6, uma passagem que muitos irmãos conhecem bem, mas que fala sobre a realidade espiritual, que nós somos seres espirituais numa batalha espiritual, e para isso precisamos de armas espirituais para não sermos derrotados, para sairmos vitoriosos. Então, irmão Daniel, por favor, Efésios 6, do 10 ao 20. Ao 20? Do 10 ao 20, né? Por favor. Diz assim. 10. Finalmente, fortaleçam no Senhor e no seu poder, e no seu forte poder. Vistam toda a armadura para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. 13. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. 16. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamáveis do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. 18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que, quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em corrente. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Amém. Então, no nosso esboço, nós estamos na parte 5. Estou falando aqui letra V, que é 5
em letra romana, né? Oração, a atividade principal do soldado, diz lá, Efésios 6, do 18 ao 20. Eu achei interessante e importante que Paulo frisa muito bem que nossa luta nesse mundo não é uma luta principalmente física, material, mas sim espiritual. E eu não sei vocês, mas eu creio que o que eu já senti, vocês também já sentiram, que às vezes parece que a vida é como a gente tentando empurrar um carro subindo a ladeira. E se a gente parar de empurrar, tudo vai voltar por cima da gente, vamos morrer atropelados. E uma coisa, também às vezes descrevo a vida cristã como subir uma escada rolante, mas no sentido contrário, né? A escada que está descendo, nós queremos subir, e se nós pararmos, certamente estamos descendo, né? Não é que a gente fica parado, mas é que a gente desce. Então, de fato, é uma luta. Eu creio que quando nós pensamos que a coisa está demais, que não dá mais, é porque nós estamos tentando lutar sozinhos, né? Não dependendo do Senhor, não entregando tudo ao Senhor e também não contando com a ajuda de nossos irmãos. Então, aqui, Paulo fala sobre a ajuda que o Senhor nos dá, essa armadura, que vai até o versículo 17. E é interessante que ele não tem uma, qual seria a palavra, nada, vai direto, né, para o versículo 18, nada quebrando ali. Eu fico feliz que, pelo menos aqui na NVI, mostra que é o mesmo parágrafo, né, o mesmo assunto, do 18 ao 20, que a oração também faz parte dos recursos, né, que nós temos, até, me parece, não sei se estou vendo certo, mas tem capacete, tem, que mais, né, espada, escudo, cinto, a couraça, mas a oração seria para mim algo maior, né? Tipo uma bolha cobrindo, né? Em todas as regiões. A oração é uma camada, né? Nos protegendo, nos ajudando nessa guerra. E é interessante que no 18 ele fala, né? Ore no Espírito em todas as ocasiões com toda oração. A gente vê, né, o tamanho, né, como é grande, como serve para todo momento, toda situação. Estejam atentos, perseverem, né? Aí também diz, né, por todos os santos, que todos precisam de ajuda, todos precisam do Senhor. Que também eu não gosto muito quando falam, eu creio no poder da oração. Não que eu não creio, mas eu prefiro falar, eu creio no poder de Deus, né? E nós falamos com Deus por meio da oração, né? Que eu vejo mais a oração como se fosse um conduíte, né? Que está nos ligando com Deus. Então, sim, podemos, no poder da oração, porque oração é Deus. Então, e se nós achamos que não precisamos de Deus, então não precisamos orar. Mas se nós precisamos de Deus, oração é essencial. E também, de novo, vou acreditar que eu não estou sozinho em afirmar que não oro como devo, como preciso, né? Então, e certamente é a maior necessidade. Eu até estava lendo algo de um irmão que até saiu, tipo, num jornal de uma cidade grande, ou numa, tipo, não, seria tipo Rede Globo, nos Estados Unidos, mas foi um irmão da igreja que ele escreveu sobre a oração, e ele falou que uma vez um novo convertido falou com ele,
se oração é isso tudo que você está me ensinando, por que você não ora mais? Por que você ora tão pouco? Né? Então, é interessante também que depois do versículo 18, aqui no 19 e 20, Paulo pede que os irmãos orem por ele. Não é só que em todas as cartas, né, ele está orando a favor dos irmãos, mas ele também pede oração, que ele vê que ele precisa de oração. Até, de novo, se vocês são como eu, provavelmente vocês olhem para Paulo praticamente como se fosse o super santo, né? O super Paulo. Mas aqui a gente vê que ele precisava, né, de coragem, porque ele diz, né, orem para que me seja dada a mensagem a fim de que destemidamente torne conhecido o evangelho. Por que ele pede assim? Porque às vezes sente um pouco de temor, né? E depois ele diz, orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem. Como me cumpre fazer? Que ele precisa, né, desta coragem. E eu, acho que os irmãos sabem, eu tenho feito várias pregações sobre Colossenses, estou preparando as próximas, e hoje eu estava lendo em Colossenses 4, que tem uma passagem bem parecida com essa de Efésios. Não sei se já perceberam que Efésios e Colossenses têm várias coisas parecidas, principalmente no final. Então, Wellington, você poderia ler para a gente Colossenses 4, 2 ao 4, ver como é parecido com essa passagem de Efésios 6. Sí, boa noite, irmãos, a todos. Colossenses 4. 2, 3 e 4. Tá. Dedíquense à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazer. Bem. Mas é interessante também essa palavra, como me cumpre, né? Que é nosso prazer, nosso privilégio, mas também nosso dever. Como Paulo fala, eu sou devedor. Se nós recebemos, temos que repassar, que tem muitos precisando, né? Quem quer comentar algo aqui em Colossenses ou em Efésios sobre o que a oração é? Laodiceia? Sim. Então, quando se fala no poder da oração, eu entendo que realmente o poder está em Deus, mas é porque a partir da oração a gente obtém o poder, né, através do Espírito Santo. E eu vejo muito que assim a gente poderia ter tantas coisas através da oração, poderia estar tão bem espiritualmente, mas a gente sempre, parece às vezes até quando a gente começa a orar, aí eu não sei, a gente distrai, eu penso que isso é uma força contrária, né, uma força do inimigo para nos desviar do foco da oração, porque é impressionante como a gente ora tão pouco. Eu, pelo menos, oro pouquíssimo e às vezes eu falo, eu vou orar, e daqui a pouco passa o dia e eu praticamente não orei. Embora eu sempre estou falando com Deus, assim, às vezes eu estou fazendo uma coisa, eu converso, mas assim, eu penso que a oração, a gente tem que dar uma parada ali, além da gente conversar com Deus constantemente, acho que a gente tem que ter aquele momento de parar e orar, né? É um momento de dedicação também. Não sei, é assim que eu penso. Não sei se eu estou certa. Eu penso, assim, que a palavra diz que se orarmos, clamarmos ao Senhor,
ele descerá do céu e ouvirá o teu clamor. É isso mesmo? Ele ouve. Eu creio que as duas coisas fazem parte, Laodiceia, como você falou, mas eu concordo com você que além desta oração que nós fazemos enquanto estamos dirigindo ou lavando louça, também devemos ter um tempo mais focado, mais concentrado com Deus. Valnei? Quando o senhor falou do poder da oração, eu entendo assim, porque quando se diz o poder da oração, é só através da oração que você consegue mover a mão de Deus. Porque Deus, ele sabe todas as nossas necessidades, tudo que precisamos, mas ele quer que nós oramos, né? Falamos a ele, Isso. né, as nossas necessidades que precisamos. Então, eu acredito assim, quando a pessoa se refere, eu creio muito no poder da oração, é porque a oração ela tem o poder de mover a mão de Deus. Amém. O meu entendimento, entendeu? Obrigado. Muito bom. Mais alguém? Então, vamos voltar ao... sim, Holly. Tá. Então, vamos em frente. Então, letra A, aqui no esboço, diz oração no Espírito, por você mesmo. E temos aqui duas passagens. A primeira é Jesus, em Lucas 22. Valnei, você gostaria de ler esta? E depois, 1 Pedro 5, pedir a Luísa para ler 1 Pedro 5, do 6 ao 9. Lucas 22, do 39 a 46. Sim, pode ler, irmão. Alguns dos fariseus lhe disseram... Perdão, irmão, peraí, estou errado aqui. Estamos 19. É uma oração de Jesus. 22. 39 a 46. E saindo Jesus, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando a um lugar escolhido, Jesus lhes disse: orem, para que vocês não caiam em tentação. Ele, por sua vez, se afastou um pouco e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então, lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e, estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, Jesus foi até onde os discípulos estavam e os encontrou dormindo de tristeza. E disse: por que vocês estão dormindo? Levante-se e ore, para que não caia em tentação. Amém. Eu vejo aqui logo no princípio, Valnei, uma palavra importante, como de costume. Né? Jesus tinha essa prática, Jesus tinha esse hábito. E, então, nós precisamos dessa vida de bons hábitos. E não deve ter outro hábito mais importante do que o hábito da oração. E Jesus, então, clamando ao Pai, mas também se submetendo ao Pai, mas colocando diante do Pai tudo que ele sentia. E podemos ver também o contraste entre a perseverança de Jesus na oração e a fraqueza na parte dos discípulos, né? E é claro que queremos imitar Jesus e não imitar os discípulos nesta parte. Mas alguém, algo que chama a sua atenção nessa passagem?
Então, eu vejo também a parte que o suor era como gotas de sangue. A gente vê realmente Jesus entregando toda a sua alma, né? Todas as suas emoções, todos os seus sentimentos a Deus. Não foi uma oração fria, mas realmente algo que vinha lá de dentro. Vamos então para 1 Pedro capítulo 5. Esta passagem fala, acho que não fala muito sobre oração, mas fala sobre a luta espiritual, e acho que podemos ver oração nessa luta. Luísa? Portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistir firmes na fé, certos que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Amém. Eu não vi a palavra oração, mas talvez aqui seja aquela oração que a Laodiceia estava descrevendo, né, do dia a dia, lançando nossa ansiedade sobre o Senhor, buscando o Senhor na hora da tentação, reconhecendo que todo momento durante o dia, né, somos tentados de várias formas. Tentações que vêm de fora, né, e tentações até que vêm de dentro, né, para a gente não falar o que não deve, né, para a gente não pensar o que não deve. Então, em tudo isso, é a nossa luta contra o inimigo. E para isso nós precisamos de oração e talvez, certamente, né, no versículo 6, quando fala sobre a humildade é uma parte da oração, né, de reconhecer nossa dependência, nossa necessidade e reconhecer a grandeza e o poder de Deus. Mais alguém? Algo aqui em Pedro? E podemos colocar outra palavra junto com a oração, talvez seja no versículo 9 a palavra fé, né? Que fé é confiar em Deus e oração é demonstrar essa confiança. Valnei? É uma pergunta. Tem uma forma específica para se orar? De joelho, de olhos fechados? Tem alguma coisa assim que a Bíblia... Então, nós podemos ver na Bíblia várias formas, né, que as pessoas oraram. Até se vocês me lembram, tem um esboço muito bom falando sobre oração, que até o mesmo irmão que preparou esse esboço, preparou aquela sobre oração, eu posso colocar no grupo. E lá tem um item que tem justamente sobre posições, e fala sobre prostrado, ajoelhado, em pé, acho que até sentado. E tem uma outra parte que fala sobre onde pode orar. E mostra que oraram no jardim, oraram na sinagoga, oraram na praia, né? Então, várias coisas assim. Vamos em frente, então. Essa é a letra A. Letra B diz oração pelos santos, ou pelos irmãos, pelos cristãos. E temos aqui apenas 2 versículos, mas são interessantes aqui. Alves, você pode ler Romanos 15, 30. E vou pedir a Deise para ler Colossenses 4, 12. E Maria Helena, se quiser procurar, depois na próxima vai ser Hebreus 13. Então vamos lá, Romanos 15, versículo 30.
E rogo vós, irmão, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito que combatais comigo vossas orações por mim a Deus. Também a sua fala em combater através da oração. Tem a NBI que fala, recomendando-lhes, irmãos, que por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo amor do Espírito, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Então, mais uma vez, nos lembra que nessa luta espiritual, sim, usamos a palavra de Deus, né? Um irmão ajuda o outro, mas a arma maior, a arma mais importante é a oração. E uma coisa também que eu acho interessante aqui é que, infelizmente, às vezes existe uma disputa para ver na igreja quem pode ficar com o microfone, né? Ou quem pode ocupar tal cargo, esse outro cargo. Mas essa batalha da oração tem vaga para todo mundo, né? Tem muitas vagas. E você pode orar também, Valnei, né? Podemos orar, como se diz, né? Na igreja, reunidos, mas também oramos em casa. Você pode orar no caminhão, né? No ônibus. Orar em silêncio também. Né? Só você meditando, né? Orando. E ninguém ouve, mas só o Senhor ouve as suas orações. Porque o Senhor falou até acerca do homem que batia no peito e estava bem alta as petições dele ao Senhor. E acho que o Senhor falou que isso não valia. E era porque ele dizia, Senhor, eu te amo. E isso aí, ele queria se apresentar ao povo e ele sabia orar, entendeu? Então, acho que muitas vezes orar em secreto ao Senhor é uma coisa muito gostosa, porque aí acho que é legal, né? Até Jesus falou, né? Quando orem, vá para o seu quarto, feche a porta, fale com o Senhor em secreto. Isso. Muito bom. Vamos ver também Colossenses 4:12. Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continue firme em toda a obra de Deus. Não, em toda a obra de Deus. Estou trocando. Amém. Então, precisamos de irmãos firmes, né? E queremos ajudar nossos irmãos para ficarem firmes. E, claro que podemos e devemos ajudar nossos irmãos com palavras, né? Até talvez fazendo uma visita, ou mandando uma carta, ou fazendo uma ligação. Mas também podemos e devemos batalhar uns pelos outros em oração. Essa é a nossa guerra espiritual. Porque certamente, né, se oração é Deus, ninguém maior, né, para lutar nessa guerra do que Deus. E aí está o poder da oração. Interessante essa linguagem, né? Lutando em oração, batalhando em oração, combatendo em oração. Valnei? O que chama atenção nessa parte, esse trecho da batalha, batalhando em oração. É como quem diz, você está numa guerra, né? Uma guerra num mundo onde você é atacado todas as horas, todos os momentos, né? Pelo pecado, por tudo, né? Então é uma batalha, realmente é uma batalha espiritual, batalhando em oração, para que Deus está sempre te dando força. Por isso que é importante, quando ele fala ali, em orar pelo irmão. Sim. Né?
pela liderança da congregação, porque realmente é uma batalha, né? Sim. E aí voltamos a concordar com a irmã Laodiceia, que se nós sentimos distraídos ou até com sono, ou algo que nos tira da oração, certamente o inimigo está por trás. Porque se a oração for nossa maior arma contra o inimigo, ele está conseguindo sucesso, né, quando ele nos tira essa arma, né? Até podemos imaginar, né, numa guerra, se o inimigo pode conseguir entrar onde tem os armamentos dos soldados e destruir os armamentos, como é que os soldados vão lutar? Verdade. Quem levantou o dedo? Não, foi eu que ia fazer um comentário. Uhum. Uma vez eu vi um irmão falando que as pessoas do espiritismo, a entidade lá vai, fala uma coisa, pede uma coisa, e as pessoas lá seguem a risca mesmo. Pô. E às vezes o cristão, a palavra, né? Deus te pede tão pouca coisa e a gente não cumprimos, né, a palavra à risca, como deveríamos cumprir nesse trecho também da oração, né? Até para o nosso próprio bem. Sim. Aí achei interessante que ele comentou, realmente é assim mesmo. Você vê que às vezes a entidade lá pede um cabrito, uma vaca, rapidinho a pessoa se vira de perna para baixo, mas dá o jeito dela, vem de carro, vem de tudo, para poder cumprir aquilo que a entidade lá pediu lá. E às vezes a gente com Deus, a gente somos... Assim, eu digo a gente referindo a mim, né? Se é relaxado, deixa de fazer as coisas, tem que fazer corretamente. Então, aqui é um incentivo para a gente. Isso aí. Amém. Então, vamos para ponto C. Vimos, em primeiro lugar, oração no Espírito, orando por nós, orando pelos santos. Letra B, agora, como vocês já falaram, Valnei, orando pelos líderes. Hebreus 13, 17 e 18. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Até o 18? Orem por nós. Estamos certos de que temos consciência limpa e desejamos viver de maneira honrosa em tudo. Tem que ler o 19 também, né? Particularmente, recomendo-lhes que orem para que eu lhes seja restituído em breve. Então, não sei se esse 19 tem tanto a ver com a gente, mas mostra o amor do irmão pelos outros irmãos, o desejo de estarem juntos, mas agradecemos ao Pai pelas pessoas que nos ajudam, estão à frente do trabalho, e também, mais uma vez, reconhecemos a necessidade de orar por esses irmãos, para que todos possam seguir o caminho fielmente. Hein, Léo? Sim, irmão. Eu tinha uma curiosidade, que Paulo orou 3 vezes pelos na carne, né? E Jesus, por 3 vezes, orou no Getsemane. E Daniel orava 3 vezes ao dia. Será que a gente tem que orar 3 vezes para que o Senhor ore para nós as nossas orações? Porque Jesus orou 3 vezes. Paulo orou 3 vezes para Deus responder a ele, né? Sobre o espinho da carne. E Daniel, por 3 vezes, orava ao Senhor. Certamente devemos orar várias vezes. Até nós vimos já hoje lá em Lucas 22, né? Era o costume de Jesus orar.
E eu creio que Jesus, em várias situações, orou mais do que 3 vezes. Eu creio que, como nós que somos pais, oramos todos os dias a favor de nossos filhos, creio que Jesus, todos os dias, estava orando a favor dos 12. E sobre várias outras situações. Mas, eu acho que era mais uma petição separada por 3 vezes, orando pelas mesmas coisas, né? Até que Deus respondia a ele, pelas orações. Então, é isso. Eu creio que o Senhor ouve as nossas orações, mas a gente se torna chato. 3 vezes orando o Senhor, você fala, dá logo a benção dele, logo, porque esse homem não para de orar. Uma coisa é certa, acho que é Lucas 18, onde fala da viúva que insistiu com o juiz, e lá temos um contraste grande, né? Que a viúva muito pobre, o juiz muito rico, mas um juiz muito ruim, que não queria atender a viúva, que não era ninguém naquela cidade, mas pela insistência, o juiz ruim ajudou a viúva. Então, ele está fazendo contraste, né? Se aquele juiz ruim atendeu uma viúva que não tinha posição nenhuma na cidade, nosso Deus que é bom, que ama seus filhos, não vai atender seus filhos, mas ele quer que nós peçamos, como já foi falado hoje, né? Ele diz para a gente orar, ele quer que nós oremos. Ele gosta de ouvir o que está no nosso coração. Então, é para orar. Sim, agora uma coisa também que temos que lembrar, Alves, é um ponto que eu gosto muito daquele estudo, que vou tentar colocar para vocês, tem uma parte que diz como é que Deus atende a oração. Ele dá 3 exemplos de 3 respostas, que às vezes Deus fala sim, e às vezes Deus fala ainda não, né? Que, por exemplo, o caso de Abraão e Sara, né? Que o filho veio, mas demorou para nascer o filho da promessa. E, às vezes, como foi o caso em 2 Coríntios 12, de Paulo orou 3 vezes, a oração dele foi atendida, mas a resposta foi não. Né? Que não também é uma resposta. Não ficou sem resposta, né? E uma resposta, Deus falando não, é uma resposta boa. Né? Porque se Deus diz não, ele tem um motivo, né? Ele quer o melhor para a gente. Então, não também pode ser uma boa resposta. Bom, vamos voltar, então. Estamos na parte 6, no esboço. Diz o final previsto na guerra. E, mais uma vez, o irmão separou o lado do bem, o lado do mal, que os dois têm seus destinos, né? Vamos, então, para Apocalipse. Márcia, você poderia ler Apocalipse 21, do 1 a 8. Depois vamos pedir o Ricardo para ler Apocalipse 20, versículo 10. E, Holly, você poderia ler Mateus 25, 41, por favor. Eu já vou passar para você, Flávia, vai ser a nossa última passagem, 1 Coríntios 9. Tá? Então, vamos lá. Márcia, uma passagem bonita aqui, Apocalipse 21, do 1 ao 8. Leamos. Depois vi um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra tinham desaparecido e o mar já não existia mais. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Ela estava vestida como uma noiva enfeitada para o seu marido. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono dizendo: agora a morada de Deus vai ser com os homens. Deus habitará com eles e eles serão povos de Deus. Então o próprio Deus estará com eles e ele lhes será por Deus. Deus enxugará todas as lágrimas de seus olhos e a morte já não existirá mais. Não haverá mais luto, nem choro e nem dor, porque as coisas velhas já passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: olhem, eu estou fazendo tudo novo. E acrescentou: escreva isto, porque estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. E ele ainda me disse:
Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A todos os que têm sede, eu darei de beber, de graça, da fonte da água da vida. Aquele que vencer, herdará todas estas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Entretanto, os covardes, os incrédulos, os pervertidos, os assassinos, os que praticam imoralidade sexual, os que praticam a feitiçaria, os que adoram ídolos e todos os mentirosos terão a sua parte no lago que queima com fogo e enxofre. E essa é a segunda morte. Então, esse versículo 8 fala sobre o destino dos pecadores, mas do 1 ao 7 temos uma passagem muito linda, né, sobre nossa morada com Deus. Eu gosto muito do final do 3, onde fala: o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Até algumas pessoas que leem o Apocalipse pela primeira vez ficam assustados ou, né, alguma coisa assim, mas esses últimos 2 capítulos do livro, 21 e 22, são livros que nos trazem muita esperança, né, falando da morada celestial e nossa esperança de estarmos com o Senhor para sempre no lar da glória. Então, aqui diz, o bem, a vitória completa de Deus e os seus aliados está garantida. Até quando dou aula de Apocalipse, eu sempre falo que nós podemos resumir 22 capítulos com uma palavra: vencemos. Vencemos. Agora, nem todos vão vencer, né? Quem está no lado de lá, até vimos já o versículo 8 do capítulo 21. Ricardo pode ler capítulo 20, versículo 10. O diabo que os tem enganado será jogado no lago de fogo e enxofre, onde também se encontram o monstro e o falso profeta. Ali eles serão atormentados de dia e de noite, para todo sempre. Sempre é uma palavra bonita quando está falando sobre coisas boas, né? Eu vou te amar para sempre, né? Vamos ficar com Deus para sempre. Mas essa palavra sempre aqui é terrível, né? Um sofrimento eterno, um castigo eterno, que todos nós certamente queremos evitar. Vamos então para Mateus 25, que também palavras que vêm da boca de Jesus, bem parecidas com essas palavras em Apocalipse 20. Então, ele dirá aos que estiveram à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Amém. Acho que eu estou no lugar errado. Agora eu cheguei. Eu cheguei. Obrigado, irmão. Então, mais uma vez, o castigo para aqueles que se colocam contra Jesus. Então, quando nós olhamos para esses 2 destinos, não fica difícil escolher qual time que nós vamos torcer e qual time que nós queremos ficar, né? Agora, a conclusão que o autor escolheu é 1 Coríntios 9, do 24 ao 27. Aqui fala mais sobre o atletismo, né? Já usamos a palavra sobre guerra e soldados. 1 Coríntios 9, 24. Amém, boa noite. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa
que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Amém. Então, aqui de novo está a palavra sempre, né? Então, para ganhar esse prêmio que dura para sempre, que é diferente da taça que o time ganha no Maracanã, ou a medalha que ganham nos Jogos Olímpicos, esse prêmio é para sempre. Então, vamos lutar, vamos correr, né? Vamos nos disciplinar, porque não podemos perder esta bênção. E todos gritaram, amém, com o microfone fechado. Muito bom. Alguém? Não, eu não vou abrir para comentário, não. Vamos orar. Eu gostaria de pedir 2 voluntários para orar comigo. Voluntários? Ricardo e... mais alguém? Wellington. Então, eu escrevi algumas coisas aqui, talvez vocês possam pensar em outras, mas eu coloquei pensando na guerra espiritual, né? Estamos orando para ganhar a guerra espiritual. Eu escrevi aqui casais, jovens, crianças, pelas autoridades, os governantes, as pessoas perdidas, os desanimados, os irmãos desanimados ou afastados. Vamos orar por estes e se vocês tiverem outras ideias, eu vou pedir o Wellington para começar. Quando o Wellington termina, o Ricardo pode orar. Aí depois eu fecho esta oração. Tá bom? Então, Wellington começa. Fique à vontade, Wellington, para falar o que você quiser, de tudo que eu falei ou o que você pensa. Amado Deus, Todo-Poderoso, Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia, por essa reunião com os irmãos. Queremos te pedir por as famílias, porque todos sabemos que nuestros problemas son similares a todos los irmãos. Todos tenemos fraquezas, todos tenemos debilidades y queremos combatirlas, Señor, con oración, queremos combatirlas con fe, queremos estudiar a tu palabra para continuar fuertes en tu espíritu, Señor. Queremos te pedir porque nuestras familias se fortalezcan. Queremos te pedir porque los hermanos que tienen doenças possam combatir también, Señor. Possam ter fuerza para combatir, fuerza para estudiar. Y siempre tendo presente que a tua vontade, Señor, é a que prima ante tudo. Que seja a tua vontade, Senhor. Queremos te pedir por aqueles que têm falta de emprego, para que não falte nada nas suas mesas, nas suas casas, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Te pedimos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Continuando, Pai, o mesmo espírito de oração, nós queremos honrar e engrandecer o seu nome, Pai, porque tu és o nosso Criador, o nosso Senhor, tu tem cuidado de nós todos os dias, Pai. Obrigado pela sua palavra que nos encoraja, Senhor.
Cada vez que lemos, estudamos juntos, Pai, saímos daqui mais fortes para enfrentarmos mais um dia, Senhor. Obrigado pelo fortalecimento que o Senhor tem nos dado através da sua palavra viva e poderosa, Pai. Nesse momento, eu quero agradecer ao Senhor por esse momento especial que nós estudamos juntos, encorajamos uns aos outros. Quero pedir pela saúde do nosso irmão Adjalvo, que o Senhor restaure a saúde dele para que ele fique logo bom, Pai, e possa estar aqui conosco brevemente, Pai. Obrigado também pelas orações que fizeram para minha mãe, Jaci. Ela está se recuperando com sucesso, graças a Deus. Eu agradeço aos irmãos, Senhor, pelas orações que fizeram, e agradeço a Ti, Pai, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Obrigado, Pai. Peço pela liderança da Tua igreja, da Igreja de Cristo, em Jacarepaguá, lá no Tanque, que o Senhor venha a fortalecer cada vez mais, que os irmãos que fazem parte da liderança sejam cada vez mais unidos, pois uma liderança unida é uma igreja unida, Pai. Que o Senhor venha nos fortalecer, Senhor, nos ajudar, nos encorajar, Senhor. Também lhe peço por todas as autoridades, Pai, começando pelo nosso presidente, que o Senhor abençoe a vida dele, um presidente, uma pessoa já aprovada, honesta, uma pessoa empenhada, uma pessoa boa, que quer o melhor para o seu povo, e sabemos que toda autoridade é posta por tua causa, Pai. É o Senhor quem sobe, quem elege, Pai, quem coloca uma autoridade, também quem destitui uma autoridade, Pai. Tudo vem de Ti, Senhor. O Senhor está no controle de todas as coisas. Por isso, oramos pela vida do nosso presidente, dos nossos governantes, que eles possam olhar para a população e ter compaixão da população e fazer um trabalho honesto, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, que nós cumpramos, Senhor, a sua palavra e possamos, mesmo contra a nossa vontade muitas vezes, porque a nossa vontade muitas vezes é diferente da tua, Senhor, mas que nós larguemos a nossa vontade para fazer a sua, que possamos orar mais por os nossos dirigentes, orar mais pelos nossos irmãos, pela igreja, pela liderança, e nos doarmos mais, Senhor. Obrigado, nos perdoe pelas nossas falhas, os nossos erros. Todos nós aqui reconhecemos que somos pecadores, somos falhos, temos um monte de defeitos, mas que possamos, Senhor, olhar para as coisas boas que cada irmão tem, que cada irmã tem, Senhor, e saber elogiar, reconhecer e ajudar um ao outro. Em nome de Cristo, oramos agradecidos a Ti por nos ouvir. Amém. Pai amado, eu quero agradecer ao Senhor por esta oportunidade de estarmos reunidos em Seu nome, estudando a Sua palavra, pensando sobre aquilo que é real e verdadeiro, aquilo que é eterno, aquilo que vai durar para sempre. Que possamos lembrar sempre que nós somos, sim, Pai, seres espirituais, com um destino espiritual, e que possamos lutar para estarmos ao seu lado e para ajudar outras pessoas também estarem com o Senhor, para ter esta vitória que o Senhor oferece a todos que servem ao Senhor e que buscam o Senhor. Pai, nós já oramos a favor das famílias. Eu quero orar, Pai, em especial pelos casamentos, que te abençoe maridos e esposas, que possam ser humildes, que possam saber amar, perdoar, suportar, perseverar, para que haja sempre a união no lar. Eu peço também, Pai, em especial pelos jovens e adolescentes. Eu sei, Pai, que é uma fase difícil, que as tentações são muitas, mas pedimos, Pai, não só para eles, mas para todos nós, que possam ter olhos espirituais para enxergar aquilo que é real, aquilo que é verdadeiro, e reconhecer as mentiras, todas as ilusões, todas as propagandas que são feitas pelo inimigo para tirar as pessoas do caminho da vida eterna. E que todos, Pai, possam combater a mentira com a verdade. Agradecemos, Pai, por sua palavra, que é a nossa luz, que nos ajuda nesse caminho. Também, Pai,
que nós possamos levar esta palavra da verdade, essa palavra de vida a outras pessoas, como Paulo pediu aqui, que possamos falar com coragem, possamos falar destemidamente, porque, de fato, nosso mundo está muito perdido. Muitas pessoas sem esperança, muitas pessoas sem rumo, muitas pessoas iludidas, e que possamos, Senhor, pregar esta palavra de vida e de salvação que vem do Senhor. Também, Pai, peço por todos os irmãos que possam permanecer firmes. Vejo que essa pandemia e o isolamento social trouxe algo muito ruim, afastando pessoas do Senhor. Até falamos hoje sobre hábitos, a importância de hábitos. Muitos perderam o hábito de congregar, o hábito de se reunir, e que possam, Pai, voltar a buscar o Senhor, reconhecer que precisam dos irmãos, precisam da igreja. Esteja, Pai, ajudando os irmãos fracos, os irmãos desanimados, que possam reconhecer que esse mundo nada tem para nos oferecer, que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Obrigado, Pai, por esta arma, essa ferramenta que o Senhor nos deu, que é a oração, uma maneira de falar com o Senhor, saber que o Senhor nos ouve, que o Senhor nos atende segundo a sua vontade, e que possamos fazer o tempo de buscar o Senhor e reconhecer que temos que orar, porque sem a oração, sem o Senhor, a derrota é certa, mas com o Senhor a vitória sempre será nossa. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor fez, por sua fidelidade, e que nós também, Pai, possamos ser fiéis até o último dia. É nossa oração e nosso pedido, em nome de Cristo Jesus. Amém. Volney? Está fechado. Só queria falar com os irmãos que quando eu entrei na reunião, não cumprimentei ninguém, dei nem boa noite, para não poder atrapalhar o andamento da reunião, entendeu? Acho que eu fiquei quietinho, aí, uma boa noite aí para os irmãos. Então fomos dois. Aqui também não demos boa noite, não, para não atrapalhar. Boa noite para vocês. Nós também.